Para a gente, né? Ok, vamos gravar então. Um dos princípios básicos, né, que nós temos em Deus é que Ele nos chamou e nos criou de forma especial, a cada um de nós. E isso é realmente tremendo. E diz em Gênesis 1:26, que disse assim: disse Deus, façamos o homem, né, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e mulher os criou. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente não consegue, né, acessar aquilo que nós idealizamos, né, na vida, aquilo que nós colocamos como princípio e que nós queremos estabelecer. Porque a gente acaba não conseguindo cumprir essa palavra de que Deus traz para nós e da qual Ele entregou o governo. O governo do mundo foi entregue, então cada um aqui tem que cuidar e governar e tratar, né, da sua vida. E muitas vezes nós somos impedidos por problemas, por coisas, e aprendemos muitas coisas que às vezes são erradas, desde pequeno, né? Às vezes a questão, às vezes é colocado uma mentalidade da gente de ter medo, de não fazer as coisas. E quando a gente cresce, né? Os outros falam assim, o cara cresce, né? Fica bobo em casa, né? E até agora há pouco eu botei um videozinho lá no meu Instagram, que fala sobre o homem lá da criação, né? O macaco e tudo. E a gente vê que pior que não é uma piada. O homem acaba, né? Às vezes chegando no final da vida, tem uma vida difícil. Por quê? Porque ele não conseguiu entender a questão básica de Deus quando ele criou o homem, quando ele formou, e que ele colocou ele para governar, ele colocou ele para tomar conta, ele colocou e deu poderes para ele para que ele realmente fizesse algo que ele pudesse se orgulhar, né, de ter história, né, porque ele falou, vai contar para os filhos dos seus filhos, então você andando no caminho, levantando, quer dizer, a ideia de Deus na criação, em tudo aquilo que Deus criou, porque se você olhar a criação de Deus, nada que não é perfeito. Vocês já notaram isso? Tudo que Deus fez, ele falou assim, é bom. E às vezes você pode achar que, eu tenho uma vida difícil, eu tenho um problema, mas nós somos as pessoas que às vezes atrapalham, né? A gente que é assim. Inclusive eu vou dar uma dica para vocês. Vocês conhecem a versão nova do Putz? Eu criei uma versão nova do Putz. Quer saber? Quem quer saber? Solta, solta. Só. A versão nova do Putz é o seguinte, ó. Né? Pare, ok? Urgente de tentar se sabotar. Então, quando falar putz aqui agora, você lembra disso. Pare urgente de tentar se sabotar. Antes me veio esse insight, né? Putz. Às vezes a gente vai falar, putz, então, putz, meu, pare de se sabotar. Porque muitas vezes a gente faz coisas e quando a gente percebe, né? E lembra, o, o Pablo sempre fala, pô, solta um putz, alguém, né? Uma coisa que realmente, pô, essa brilhou. Então, é bem legal e eu acho que a gente tem que realmente fazer isso. O Clériton está dizendo que ele está no...
Aí você tira uma aula lá e que o curso é preparatório, mas se ele estiver rolando, ele volta, tá bom? Maravilha. Então, o que que acontece? A gente verifica, Clérison, a aula também vai ficar gravada, tá? Eu espero que você possa aproveitar depois, porque a gente tem umas coisas assim bem legais aqui para falar e bem interessante para a gente poder entender e ressignificar algumas coisas na nossa vida, que esse é o objetivo. Então, esse negócio do putz foi uma coisa que ontem falou no meu coração, eu estava saindo do mercado e isso aconteceu. E eu falei, pô, cara, é muito interessante. Gostou aí, ô, Léo? Você nem falou nada, Léo? Você nem soltou um putz aí, Léo? Gostou, Alice? Gostou ou não? Ai, caramba. O que aconteceu? Ah, fechou aqui só, mas é o texto bíblico. Então, pensando nisso, né, eu tenho, essa questão bíblica aqui, e o que eu me tocou muito é para falar justamente sobre essa questão aqui, de como a gente trabalha. O que que nos faz ter renda, né, ou assim. Então, tudo é baseado em umas 5 máximas aqui, né, que a gente precisa de entender, né. Então, eu vou pegar as 5, vou falar e depois a gente vai decorrer sobre elas e vamos tentar chegar nisso, de forma, assim, mais abrangente. Então, o que que a gente tem aqui para entender disso aqui? A primeira coisa, a gente tem a questão salário, ok? Todo mundo trabalha com salário. A segunda é lucro. A terceira é patrimônio. A quarta é renda passiva e a quinta a gente considera de renda eterna. Aí a gente vai falar sobre cada uma delas. Quando a gente pega e fala sobre salário para o pobre, que eu digo, uma pessoa que não tem uma mentalidade diferenciada, ok? Não que ele seja discriminado, ok? Mas o pobre, depois até eu vou colocar aqui uma questão mais. Porque o que que acontece? O pobre, ele sempre trabalha por hora. Então, ele é tido assim, tudo para ele é hora. E o que que vale para a gente? O que que é o salário? É o que você ganha, aí se você tem os seus gastos, o que sobra disso tem que ser o lucro. E muitas vezes a gente acaba vendo que as pessoas, elas trabalham, trabalham, trabalham e não dão conta nem de pagar a bendita das contas. Então, quando você olha essa questão no pobre, ele não trabalha para lucrar. Ou, às vezes, digamos assim, ele não lucra absolutamente nada. Ele vive meio que uma escravidão e não lucra nada. A Lindau vem entrar aí, não sei se caiu. Vamos lá. E ela acaba não lucrando, não sai, não tem a coisa. Enquanto o rico, ele sempre está olhando o quê? Oi, Lindalva, seja bem-vinda. A Nath também está chegando aí, sejam muito bem-vindas. Então, aí a gente estava falando aqui sobre as aspas daquilo que a gente trabalha sempre por resultados, né? Que Deus chamou a gente para governar e que muitas vezes a gente acaba não executando isso de forma correta. Então, eu comecei falando aqui sobre Gênesis 1:26, né? Que Deus nos trouxe para governar. E tem 4 máximas aqui que a gente tem que entender, que seria a respeito de salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. Nós vamos discorrer sobre elas aqui para poder entender um pouco. E a gente está falando aqui sobre o pobre, né? Que a mentalidade pobre, né? Ele trabalha e ele é pago por hora.
Então você determina, você vai trabalhar tantas horas por semana e teu salário é esse. Porém, o rico, ele não tem essa mentalidade. Por isso que ele fica em cima do assalariado, porque o que ele quer? Ele quer que a produção gere o negócio e obtenha o resultado. Então, é uma visão, às vezes, conflitante. E, infelizmente, a gente se deixa dominar ou a gente acaba passando mal porque a gente acaba não entendendo, ok? E isso é muito importante que a gente comece a ter uma mentalidade diferente, ok? Por quê? Porque se eu começar a mudar o meu foco, ok? E começar a pensar, eu sou produtivo ou eu sou pago por horas? Aí eu quero perguntar para você, você é pago por hora ou você trabalha por produção? Anota no seu caderno aí, no seu papel, que isso é bem legal. O pobre, gente, a palavra pobre significa improdutivo. E você pode ver que todo pobre, eu lembro até das piadas que tinha lá no Chico Anísio, lá que falava pobre, pobre. É, mas pobre é tudo igual, tem tudo o mesmo hábito. E às vezes parece que anda tudo do mesmo jeito, do mesmo lugar, tal. E é meio complicado, porque muitas vezes ele não questiona, ele não vê, ou então ele vai fazer greve, né? Vai brigar porque ele acha que ele quer os direitos dele. Ele não busca mudar a questão, mas ele vai para direito. E isso, tá? Eu não estou querendo falar sobre estado social, não é da sociedade em si, é mentalidade que nós estamos falando, tá bom? Enquanto o pobre pensa em comprar, 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 consumir, 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 não é assim? Ah, porque eu vou comprar isso, porque eu vou comprar aquilo, porque eu vou meu salário, porque eu não sei o quê, porque eu vou comprar o carro. O rico pensa o quê? Em solução. Eu vou promover uma solução para alguém, para algum problema, para alguma coisa. Quando você cria o problema, a mentalidade do rico ele está pensando assim: como é que eu vou resolver o problema de tal pessoa, ou tal negócio que eu estou, para aquilo funcionar melhor? É uns drives, às vezes, que está na cabeça da gente e que é meio engraçado, mas pensa aí você, vai avaliando para você ver como é que é o negócio. Isso é uma coisa que, às vezes, uma pessoa ela acaba vivendo uma vida inteira e ela acaba se entregando, aí ela vai e pensa na sua aposentadoria, ela vai pensar o que eu ganhei, o que eu consegui, o que eu conquistei, e às vezes ela fica satisfeita com aquele salarinho da aposentadoria. Por quê? Porque ela já aprendeu a nunca ter lucro, a nunca ter nada. E se você acompanhar os relatos bíblicos das pessoas que tinham, você vai perceber que todas elas tinham posses, tinham fazendas, tinham gados, tinham bois, tinham coisas, eles tinham posses para poder manter-se na vida. É uma questão de posicionamento. E nós aqui, o que nós estamos fazendo? Estamos buscando isso, estamos buscando um posicionamento, entender melhor como é que nós funcionamos e como, na verdade, nós deveríamos de funcionar. É essa a questão, é sobre isso. Não é, vamos desfazer de um, do outro, ou tentar, não. A questão é assim, o que eu posso realmente fazer, o que eu posso, como é que eu posso me posicionar para que eu tenha melhores resultados e possa até oferecer melhores resultados. Entendeu? Então, o rico sempre vai pensar em produzir. O pobre consumir, gastar, e o rico produzir, 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 produzir. Então, se o negócio dele está dando certo, ele vai falar, pera, vou multiplicar. Eu vou abrir a segunda loja. Eu vou comprar um outro negócio. Eu vou alugar aqui. Eu vou fazer. Então, nós temos que revisar o nosso pensamento. Como é que eu estou pensando? E se eu não começar a mudar a minha mentalidade, vai ficar ruim.
Vou fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês me respondessem. Ou pelo chat, ou pela... Pode abrir o microfone e falar. Você sabia que se você guardar R$100, desde que você começou a se entender por gente, trabalhar com 14, 15, 16 anos, 18, sei lá. Quando você chegar a 30 anos, você sabia que se você tivesse poupado esse dinheiro todo mês, você era milionário? Sabia disso? Alguém já ouviu isso? Já escutou isso de algum matemático, de algum gente da área financeira? A Natália falou que sim. Só a Natália? Mas sabe por que a gente não acessou isso? O Matheus está dizendo que não. Então, Matheus, você... Quantos anos você tem, Matheus? Você é novo, né, Matheus? Um cara de 18 anos. Ó, 18, acertei. Então, se você fizer isso, Matheus, só que você vai guardar mais de 100, que eu sou seu amigo, eu vou ajudar você a guardar mais de 100. Você é um cara inteligente, você pode ir mais que isso. Mas se você tivesse feito isso, quando você tiver 30 anos, que eu não sei quando você decidiu que você vai, quando você vai aposentar, né? Eu vou ter que adiar. Eu tinha pensado em aposentar com 55, eu já estou com 56, então vai ter que ser 60. Eu já dei uma adiada aqui para poder fazer as minhas rendas, as minhas coisas aqui. Eu estou botando terror aqui para as coisas acontecerem. O que acontece? Vocês vão ver que isso aqui tem tudo a ver com a gente, com o nosso pensamento, com nossa meta, com aquilo que a gente pensa em ter e realizar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar energia por negócio. Essa é a questão. Quando eu aprender a trocar energia por negócio, as coisas começam a mudar. Então, o salário, ele é uma ajuda de custo, né? Enquanto eu aprendo. Ok? Então, o que é o lucro? O lucro é o saldo do que eu ganhei e o que eu gastei. O que sobrou é lucro. Se você está entrando no seu mês, e se você está entrando o seu ano, e se você está a sua vida toda sem fazer isso, sem patrimonizar um lucro, ou guardar um lucro, eu quero dizer para você que nós precisamos de ressignificar isso aqui. Lindauer, em 2022, li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e comecei a abrir a minha mente. Que bom. Graças a Deus. Então, você já está com 1 ano de frequência na frente. Olha que bom. Espero que você esteja conseguindo aplicar para gerar os resultados. Porque o nosso grande problema é que a gente aprende e não aplica. E esse é o nosso grande problema. Mas eu quero desafiar cada um de vocês que está aqui hoje, inclusive o Matheus, a vocês entrarem comigo, e aqueles que vão assistir essa live depois, eu quero desafiar você. E quero dizer para você que, se você acreditar em você, e se você entender o que Deus falou sobre você, do poder que Ele te deu para você governar, você nunca mais vai ser escravo, vai ser escasso, e vai trabalhar para não ter lucro. Porque nós precisamos de parar com isso. Nós precisamos de ter suficiência. E Deus nos dá a capacidade. Deus nos dá condições. E que às vezes a gente é teimoso e meio obstinado em querer. Não, mas todo mundo fez assim, minha família fez assim, o outro fez assim. Gente, faz do jeito de Deus. O Júnior, lá do grupo, vai falar assim, ó, tem o jeito de eu fazer, tem o jeito certo, né? A gente acha certo, e tem o jeito de Deus. Então eu preciso de entender que se Deus tem um jeito, e se Ele deu uma posição, vai por esse, meu. Agora, sabe quando que você obtém lucro? Lucro é resultado de pressão. Se você não botar pressão, se o
dono da empresa não ficar em cima, não olhar, não ver o gasto, não ver a questão, não otimizar, não botar uma máquina para trabalhar, não acertar a equipe para fazer rodar, se todo mundo começar a trabalhar totalmente descoordenadamente, eu sinto muito, mas eu acho que não vai ter lucro, não. Ou você acha que vai? O que você acha? Você acha que tem lucro? Vai acabar diminuindo. Então, aonde está o nosso segredo aí? O nosso segredo está em entender, ok? Aonde eu estou nessa questão aqui? Aí eu pergunto para você, responde aí, escreve no seu caderno aí para ficar de tarefa. Você está botando pressão? Você acha que do jeito que está, tá bom? Você acha que não precisa de melhorar? Eu tenho notado uma coisa que, às vezes eu trabalhava até um pouco mais à noite, e eu deixava para fazer algumas coisas, e às vezes perdia muito tempo, né? Eu estou organizando isso aqui na minha vida. E aí você dormia até um pouco mais tarde, levantava tal, e depois ia fazer as outras coisas. E agora, com o negócio do 459, a gente levanta, começa a fazer as coisas mais cedo. Quando dá o meio-dia, você já produziu pra caramba. E uma das coisas que eu tenho notado aqui, somente esses dias, é que eu tenho conseguido fazer os estudos que eu estava fazendo, que enquanto eu estou guiando, enquanto eu vou, boto um livro. Hoje eu peguei um livro de 8 horas, eu acho que hoje eu mandei 4 horas só, que aí acaba a bateria do fone de ouvido, aí tem que trocar, mas vai fazendo. E aí eu começo a ver que eu consigo marcar reunião, eu consigo fazer reunião, eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e eu começo a otimizar mais, então meu dia fica muito mais produtivo, só pelo fato de eu levantar um pouquinho mais cedo. E muitas vezes a gente acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, mas por quê? Porque eu preciso de conquistar. Então, o que eu vou falar para você? Quer ter lucro? Põe pressão. Põe pressão em você, põe pressão nas coisas que você faz, põe pressão naquilo que você precisa, tá? Para que a nossa cabeça possa mudar. Eu quero falar uma coisa para vocês a respeito de... Mas já eu vou falar. Uma empresa, ela é pressão e ela tem que dar resultado. O cara não está ali para brincar, não é instituição de caridade. Então, uma empresa tem que dar resultado. Então, se você trabalha numa empresa, você tem que dar resultado, senão te manda embora. Se você é sua própria empresa, você tem que dar resultado, porque senão você volta para trás. Você volta a trabalhar por horas e você acaba não tendo resultado. Então, você tem que botar pressão de você e fazer o negócio acontecer. Agora, tem uma coisa aqui que é terrível. O que é? O lucro, ele é inimigo, né, do trabalho, aliás, do salário, e o salário, ele é inimigo do lucro. Por quê? Porque o patrão sempre vai querer te pagar menos para sobrar mais para ele. Ninguém abre um negócio para ter prejuízo, entendeu? Faz sentido para você? Se você puder pagar 10 no negócio, vai pagar 15? Não faz sentido. Mas se o turco que vai te vender o negócio vai dizer, dinheirinho a minha aqui é milhão, milhão. Então, você, para conseguir um desconto com o cara, vai ter que trabalhar. Então, por quê? Porque ele quer lucro. Então, você tem que botar isso aqui na sua mente, na minha cabeça. Eu tenho que fazer isso. E isso é tudo uma questão de treino, de trabalhar, como a Dalva falou aqui, ela comecei a abrir minha mente, né? Começou a melhorar, né? Essa expectativa. E você vai começar a perceber que não é só a expectativa que muda. O resultado também muda. Ele melhora. Ele estabelece algumas coisas diferentes. Tá? A gente costuma dizer que se você, né? Às vezes as pessoas falam, olha, como é que eu faço para conquistar minha esposa, meu amigo?
namorado, tal, de que isso é um negócio bom, de que o que eu estou fazendo é bom. Só tem uma forma. Só através dos resultados. Se você colocar pilha e obter resultados, você vai ter melhores resultados. Então, é disso que a gente tem que ver. Então, quando a gente fala de lucro, limite, então a gente vai falar sobre salário. Se você imaginar o salário, gente, salário sempre é pouco. Nunca vai ser o suficiente. Se te pagarem muito bem quando você ganha numa empresa, é porque você tem capacidade de fazer muito mais. Então, você vai ver que você vai poder abrir tua empresa, tocar teu negócio, porque o negócio vai realmente explodir. Tá entendendo? E hoje a gente vê que muitas vezes o que as empresas fazem? Quando elas querem pagar um salário muito alto, ela não contrata mais o cara. Ela fala para o cara, abre uma CNPJ, eu vou te contratar. Por quê? Para os negócios ficarem de forma mais discriminada e melhor. Ok? E se você participa, né, da empresa, você define quanto você quer ganhar. Então, se você botar mais pressão e fizer, você vai saber o quanto você ganha, quanto você não ganha, e vai ter toda uma situação. E eu quero dizer para você que a sua empresa ela pode se tornar um verdadeiro um poder, uma dinamite. Ela pode se tornar exponencial, se você conseguir entender. O que a gente não pode ter é ciúme das pessoas. De repente você ensina alguém e a pessoa começa a fazer um pouco melhor que você. Meu, incentiva, dá mais corda. Se foi você que ensinou, ensina mais. Faça essa pessoa progredir. Até a hora que talvez ela vai dizer assim, olha, eu vou embora porque eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o meu negócio, porque agora chegou a minha vez. Não existe nada melhor na vida do que a gente conseguir preparar pessoas para a vida, ou seja, essa é a mesma coisa que acontece com os filhos. Então, o que a gente precisa de entender? Primeiro, eu não posso ter ciúme. E o que eu preciso entender quando se fala em empresa? Então, você, vamos dizer que você já é um CNPJ, não sei quantos aqui são CNPJ, eu sou CNPJ. Porque o CNPJ, ele é a multiplicação de CPFs. Então, quanto mais colaboradores, quanto mais pessoas você tiver junto com você, multiplicando, e essas pessoas crescerem, não tenha medo e não tenha ciúme do crescimento delas. Vai ser melhor para você. Porque você contrata CPFs para poder multiplicar. E aí o seu CNPJ fica assim. Porque, ó, vamos lá. Força de CPF do dono, mais o CPF dos colaboradores, aí você faz, aliás, mais não, vezes, né, o CPF dos colaboradores, ó, olha a multiplicação, vezes o CNPJ de fornecedores, e todo mundo está em volta dependendo do patrão. Então, o que acontece? Tudo que você fizer vira uma potência. Tudo que você fizer vira uma potência. Então, eu não posso, não devo ter ciúme algum, mas eu tenho que fazer o quê? Canalizar essa da melhor forma possível, agregar força e poder, e você vai perceber que a guinada do crescimento, ela pode ter um resultado assim tão extraordinário que você nunca pensou, imaginou, e daqui a pouco aquele seu colaborador, ele vai determinar que ele vai ser patrão, porque ele vai querer abrir um negócio dele. E aí eu pergunto para você, você ficaria triste? Ou você ficar alegre? Porque se ele teve resultados bons, extraordinários, foi porque você botou pressão, você ensinou ele como fazer. E você está fazendo assim, um grande trabalho. O que a gente tem visto aí, né, e o papo tem
falado sobre isso, sobre a questão de multiplicar, de multiplicar pessoas, de multiplicar talentos, de multiplicar rendas, tudo vai multiplicar. É uma coisa assim tão absurda, tão estrondosa, que vai gerar. Então, uma das questões que a gente pode usar é a grande sabedoria que o José implantou lá no Egito. Quando teve todo o problema e que ele foi diante do rei, o que ele falou para fazer? Ó, tudo que você ganhar, guarda 20%. Porque aí a gente vai entrar depois e a gente vai falar lá daquelas primeiras questões lá, a gente vai falar de lucro, né, de patrimônio, de renda passiva e de renda eterna. A gente já falou sobre o salário. Aí, você já sabe que o lucro é esse resultado. Então, se você pegar e separar os 20% de tudo que você ganha, esses 20% vai começar a virar patrimônio. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Se vai virar patrimônio, isso é uma coisa assim muito importante. Porque isso aqui é o que vai, de repente, trabalhar a tua renda passiva depois. E se você não tiver isso, se você não fizer isso, as coisas não vão caminhar. E elas não vão ter o grande êxito. Então, o que eu quero falar para vocês hoje aqui? O que o Alex tem, o que ele veio trazer? Eu trabalho hoje numa área onde eu desenvolvo um trabalho conciliado hoje ao consórcio. Que é sobre você poupar, sobre você ter sonhos, sobre você querer realizar, sobre você saber fazer aquela poupancinha lá que a gente não faz, porque não tem um carnê, não tem o hábito. E se você conseguir, e você tem um sonho, por exemplo, tem gente que tem um carro, quer ter a casa, quer ter o navio, quer ter o avião, não importa. Depois que você conquistar tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai poder gerar outras coisas e virar fazer outros patrimônios para virar renda passiva. Então, primeiro você patrimoniza, depois você faz renda passiva. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Então, o que eu quero perguntar para a Alice, eu quero perguntar para a Natália aqui, e para você que está me assistindo. Entre em contato comigo depois e me fala aí. Depois nós vamos colocar, essa gravação vai estar no YouTube, e eu quero que você assiste, você deixa a sua mensagem, você entra em contato com a gente vai colocar um link lá para você entrar no nosso grupo, para você participar, entendeu? E se vocês que estão aqui, eu vou mandar o link para vocês, ok? Me dá só um oizinho, eu mando o link para vocês poderem entrar nesse meu grupo, onde a gente faz esse desenvolvimento. O que é? Um desenvolvimento para você poder fazer uma renda extra. Aqui você não precisa parar o teu negócio, você não precisa de sair da tua empresa, você não precisa de nada. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vou usar a Natália e a Alice aqui de exemplo. A Natália, ela tem um sonho aí, ela tem um objetivo, ou, não sei se ela está podendo falar aí, ou se a Natália está. Vocês têm alguma coisa que vocês querem conquistar e que você ainda não conseguiu? Ó, vou abrir aqui um leque e aí vocês vão falando. Você talvez quer comprar um carro, talvez você quer comprar uma casa, você quer comprar uma casa na praia, você quer comprar um sítio, você quer dar uma casa para sua mãe, seu pai. Ou você, mulher, tem essa questão, né? Ela quer fazer uma lipo, ela quer fazer uns ajeitos. Vamos lá, vocês sabem dizer aí como é que é. Tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou dizer para você que a gente tem hoje uma ferramenta aqui chamada consórcio, que você entra por ela e você consegue canalizar tudo isso lá dentro, com parcelas desse tamanho. Agora mesmo eu acabei de gerar patrimônio, é isso mesmo. Eu acabei de acabei de atender um amigo meu, de anos, faz mais de 20 anos mais,
e ele tem uma moto elétrica. Eu fui lá, pô, João, cadê o elevador? Ah, mandei embora, porque eu não tinha. Mas, cara, você precisa do elevador, precisa ampliar aqui. Eu falei, mas não tenho condição de comprar agora. Eu falei, mas por que você não faz uma carta de crédito? Mas dá para fazer? Dá. Meninas, ele fez a carta de crédito, e no primeiro mês que deu lance para ele, ele não foi contemplado. Aí ele me ligou e disse, Malek, que negócio aí, você tá louco? Não era para ser agora, eu nem sei o que eu vou fazer, eu vou morrer de trabalhar. Eu falei, rapaz, agora é hora de você contratar um funcionário, põe o cara aí, meu, e mete pressão nesse negócio aí, faz. Foi para isso que a gente falou, lembra que a gente falou de você fazer o serviço do rápido? Aí ele, é mesmo, né, meu? Mas o que dá na cabeça da pessoa? Dá pânico, porque ela não está preparada. Ela sonhou, mas o sonho foi tão que as pessoas têm mania de sonhar, mas para nunca alcançar o sonho. E foi uma coisa assim tão gostosa. Eu tive que ligar para ele dar uma prova. Você tá maluco, cara? Você fez isso que é para isso mesmo. Mas eu não tenho o que trabalhar. Mas você vai arrumar, nós vamos entrar numa empresa aí, vai chegar. E aí ele dividiu o lance lá, porque a gente tem um negócio aqui depois, vocês vão querer conhecer, é lógico. Você pode dar o lance parcelado. Paga em 4 meses o lance. Enquanto você está pagando o lance, você não precisa de pagar a parcela. Porque você dá para patrimonizar ali. E agora ele já vai ter o elevador. Então, você quer fazer a operação. O pessoal agora está fazendo um negócio dos dentes, né? Dá para fazer um negócio dos dentes, porque é serviço, é máquinas, é peças, é casa, terreno, construção, casa, avião. Navio precisa de ver. Ah, energia solar. Faz desde o projeto, quantos kVA você precisa lá de economizar. Tudo, gente, dá para fazer aqui. Então, qual que é a minha grande proposta para todo mundo? Que você faça uma lista isso. Primeiro, do que você tem a ambição pessoal, o que você gostaria de ter. E eu vou te fazer um desafio. Aposte em você. Acredite em você. Faça como José ensinou. Guarda. Patrimoniza. Faz acontecer, porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Se você gastou tudo, ainda fica devendo. Sabe, a gente tem um problema agora, aquele plastiquinho do capeta chamado cartão, aquele é um problema sério. Você não tem, você joga e depois você fica lá e aquela conversa, vou correr atrás. Para de correr atrás. Saca na frente. Então, isso é só uma questão de hábito e de mentalidade. Está possível para você, está possível para mim. Então, o que eu estou desafiando você? A fazer isso. A começar a fazer isso. A investir em você, nos seus estudos, naquilo que você precisa de capacitação e algo mais. E também, você conhece, às vezes é seu irmão, sua mãe, seu pai, seu tio, seu amigo, o cara do vizinho, que precisa de comprar alguma coisa e ele tem dificuldade de patrimonizar. Aí está o convite. Renda extra. Indica a pessoa que eu vou pagar a comissão para você. Indicou, fechou, está na conta. Aí nós vamos explicar isso melhor a contento de como vai funcionar. Ah, gostei do negócio, quero começar a fazer renda com isso. Vou só te falar uma coisa. Não é difícil. E você consegue fazer. Se você botar um pouquinho de pressão, eu costumo dizer aqui que, por exemplo, pega uma carta de crédito hoje de imóvel, não tem imóvel menos que 200. Eu estou com um projeto aqui construindo umas casinhas e elas vão gerar 12 casas a média de 200 mil. Então, estamos falando aí de um patrimônio de quase 2 e pouco. Na verdade, vai dar mais, porque a gente vai até fazer mais mudar. Mas uma carta de crédito consórcio, para você comprar uma casinha aí, barato aí, Minha Casa Minha Vida, né? Ela entra em torno de 200 mil. Com 200 mil, a pessoa pode começar a pagar R$ 900, que não é grande para isso. Então, vamos dizer que você venda uma
uma carta dessa aí, eu indico um amigo, alguém comprou. É 0,5% que entra sem fazer absolutamente nada. Mas vamos dizer que um cara se bota pressão nisso aí, que é os vendedores, as pessoas que eu vou chamar e que espero que você possa se tornar um indicador muito bom e se tornar um empreendedor dessa área e colaborar com você mesmo e com a gente. Imagine que você pode fazer assim o seu 1 milhão. 1 milhão. Presta atenção. Você achou que você, eu vou demorar para fazer 1 milhão. Você sabe que 1 milhão dá para você fazer num mês? Se você fizer 10 cartas de crédito de 100 mil reais, hoje qualquer carro custa 150. Ou se você fizer 5 cartas de crédito de 200, que você indicou para um, para outro, é o network. Uma coisa na cabeça, 85% dos seus resultados está ligado às pessoas que você nunca viu. Oi, Alice. Depois você assiste e entra em contato, manda uma mensagem lá para a gente poder falar mais, tá bom? Obrigado de ter participado até aqui. Então, o que acontece? Se você fizer isso e participar, você consegue construir um patrimônio e você consegue ter um exponencial que você achou que talvez não conseguiria. Então, essa é a questão. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo essa questão da nossa mentalidade. Porque se eu conseguir adaptar a minha mentalidade, se eu conseguir ajustar aquilo que eu preciso, ok? Para entender o que realmente a gente precisa de fazer, você se torna exponencial. E isso que é um detalhe. Então, o que eu quero chamar a atenção para você? Realmente, tente melhorar a sua autoestima, aquilo que você tem de melhor. E você vai ver que a sua situação, a sua vida e tudo aquilo que você tem, quer e precisa, vai mudar. Ela vai virar realmente algo assim especial. E você vai poder ter o que você quer. É pouco, é só você botar um pouco mais de pressão, focar naquilo que você precisa. E você vai ver que os seus resultados vão chegar. Ok? Nós vamos marcar a outra, nossa palestra aí, nossa live, e nós vamos falar sobre o patrimônio em si, ok? E aí nós vamos falar depois sobre renda passiva e renda eterna, ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês que participou, que pôde estar até aqui. E Natália, quer falar alguma coisa? Obrigado da tua presença. Espero que vocês possam ressignificar aquilo que realmente é necessário para a nossa vida e que faça realmente uma grande diferença. Tudo que a gente pode... não pode abrir o microfone, porque tá certo. Muito barulho, tá certo. Mas, então, conecta comigo, ok? Entra lá no meu Instagram, tem lá no meu grupo para realizar o seu sonho, para ter. Eu quero te convidar, tá? Entra na minha bio lá no Instagram. Isso, eu sou do Reset. Reset Group. Nós estamos juntos lá até depois do fim. Estou lá, Alex Teves. Então, vai ser um prazer a gente crescer junto. E uma das coisas... Isso, me chama para seguir, que eu vou ficar feliz aqui de ter você lá. E o que a gente pode fazer? A gente pode juntar as forças e explodir. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter muitos resultados e muitos testemunhos aí de pessoas que conseguiram sair, sabe, da mesmice. E aí agora começa a fazer sentido quando o Pablo fala assim, olha, é 10 em 1. O que é 10 em 1? É você obter resultados
Simplesmente porque a gente resolveu mudar nossa mente, resolveu entender que o problema é o meu posicionamento e a pressão que eu não estou colocando, que não me dá o resultado, e eu saí gastando feito um alucinado, em vez de produzir e criar soluções de problema. Então é isso. Eu quero agradecer de você estar aqui até agora e te desafiar. Vai lá no meu link da bio, no Instagram, ou mesmo aqui no YouTube, você que vai assistir pelo YouTube depois, procure, deixa eu abrir aqui essa telinha aqui, ficar maior. Então, procure lá no YouTube, nós vamos deixar um link também lá do grupo para você poder entrar, e nós vamos estar trazendo sempre munição e sempre aquilo que dá para fazer. O que nós queremos? É realmente criar umas condições, ou condições melhores, para que a gente possa trabalhar com aquilo que a gente quer, fazer aquilo que a gente gosta, mas sempre buscar o melhor resultado para a nossa vida, para dar aquilo de melhor para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso cônjuge, e realmente viver uma vida de desfrute. E hoje, o que acontece? A gente não desfruta. Isso é um problema sério, quando eu não desfruto daquilo que Deus me deu. Então, eu quero te desafiar. Vamos deixar essa situação assim de escassez terrível que toma a vida da gente e vamos realmente ir para um passo à frente. Vamos colocar pressão e vamos realmente fazer o que precisa ser feito para que a nossa vida mude. Então, eu quero deixar um recado para você hoje aqui. Vai cuidar da sua vida, porque você vai ver que dias maravilhosos vão ser os teus próximos. Só depende de nós. Que Deus te abençoe. Foi um prazer ter você até aqui agora. E obrigado, Natália. Obrigado a cada um de vocês que pôde participar. E quem não viu a live, vai estar gravada, segue lá e vai assistir. Natália, eu vou esperar você me seguir lá e vou tentar achar vocês também. E a gente vai se falando, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Tenham uma excepcional noite, tá bom? Obrigado, Deus abençoe.